Luísa Martins também está na capital federal. Te pergunto qual o argumento que a AGU deve apresentar para defender o aumento do IOF feito pelo governo, Luísa? Yuri, a Gabi Prado já nos deu um bom panorama de como estão essas discussões, mas só para reforçar que a Advocacia Geral da União deve encaminhar ainda hoje para o Supremo Tribunal Federal a sua manifestação, né? A sua defesa, o seu ponto de vista ali em relação a esse embate envolvendo o IOF. E nessa manifestação, a AGU deve defender que o governo aumentou a alíquota do imposto porque isso está dentro das prerrogativas do Poder Executivo, ou seja, que não houve nenhum tipo de extrapolação do poder regulamentar do governo federal. E, além disso, vai reiterar, tentar convencer ali o Supremo Tribunal Federal que o decreto, o aumento do imposto, ele tem um viés regulatório, um viés de regulação da economia e não um viés arrecadatório, que é a principal crítica que vem ali da parte dos parlamentares, né, da parte do Congresso Nacional. Uma medida que foi tomada pelo governo, não para regular a economia na avaliação dos parlamentares, mas para arrecadar mais, né? E aí, com isso, cumprir as metas aí até o fim do ano em relação às contas públicas. Na avaliação dos parlamentares, que chegaram a suspender esse decreto do governo, isso significaria ali uma espécie de desvio de finalidade, aumentar um imposto para aumentar a arrecadação e não para regular a economia. Então, essa é o principal ponto de discussão, digamos assim, né? E o governo vai nessa manifestação, então, reiterar isso. Dentro do Supremo, Yuri, o que a gente pode esperar? Amanhã vai ter essa audiência de conciliação, essas manifestações, tanto a do Congresso quanto a da AGU, que deve ser protocolada até o fim do dia de hoje, devem nortear as discussões ali, dar um caminho para o ministro Alexandre de Moraes poder conduzir essa primeira audiência de conciliação. É pouco provável, segundo ministros com quem eu conversei, que já haja uma decisão sacramentada amanhã, ao fim dessa reunião. Esse é um primeiro momento em que as partes vão sentar à mesa e tentar achar uma solução. A nossa âncora, Taina Falcão, do Bastidores CNN, trouxe que há a possibilidade de o Congresso topar, aumentar o IOF, mas em um patamar menor do que o que constava no decreto do governo. Então, a avaliação é de que essas manifestações vão dar o caminho aí e ver quais são as possibilidades de acordo, quem está disposto a ceder e em que medida, em que ponto aí da discussão, para ver se é possível chegar a uma solução, se é possível chegar a uma solução consensual. Dentro do Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, o próprio ministro Gilmar Mendes, decano da Corte, disse aqui em entrevista à CNN Brasil, Yuri, que é um conflito que, no cenário ideal, deve ser resolvido na arena política, né? O Supremo, ele não queria, na verdade, entrar nessa briga, mas houve judicialização do PL, do PSOL, de outros partidos da base, a própria AGU entrou com uma ação também. Então, com isso, ele se viu obrigado ali a dar um andamento a esses processos e a opção, isso foi algo que a gente antecipou aqui na CNN, né, Yuri? A opção foi por abrir uma conciliação justamente para não haver aquela acusação, né, de Supremo interferindo a favor de um ou de outro. Só para concluir, se não houver um avanço nessas negociações, se o ministro Alexandre de Moraes vê que, olha, realmente é uma briga que ninguém está disposto a ceder, cada um vai defender o seu ponto de vista e é isso, aí o caso vai a julgamento. E quando o caso vai a julgamento no plenário do Supremo, Yuri, inevitavelmente uma das partes perde. E aí tem que ver qual que seria o posicionamento da Corte nesse momento. A avaliação geral nesse momento é que haveria uma maioria pró-governo, no sentido de que o decreto, por mais que impopular que seja aumentar um imposto, está dentro do escopo de atribuições do Executivo e, portanto, o Congresso não poderia suspender esse decreto. Mas vamos ver como as discussões vão se encaminhar na audiência de amanhã.